Bom dia, bom dia. Hora do cardio, né, pessoal? Bom, hora de botar seu whey protein em cima do telefone ou da TV. Que é a hora da benção do tio para treinar. E vamos saber o que vocês querem falar hoje. Ai. Já tem pergunta, Fernando? 34 anos, 29 quilos acima do peso. Com essa idade ainda dá pra conseguir um shape? Pô, Fernando, você tem 34 anos, cara. Você é garoto. Sabe que esses dias eu recebi uma... Vou até mostrar pra você aqui. Eu recebi uma mensagem de uma mulher... Você vai ver aqui, deixa eu achar aqui. Não deu pra mostrar pra vocês. Well, this is what I do. You can do whatever the you want to do. And I'm just having fun here. Well, 59 anos. you can do whatever the you want to do. Então, na verdade, Fernando, provavelmente você não está conseguindo melhorar teu físico porque você não chegou às situações que você precisa chegar, ou você não está fazendo o que você deveria fazer, né, meu? A verdade é essa, né? Às vezes a gente fica procurando... Com 34 anos a gente procura mais coisa pronta do que ralar, né? Porque, na verdade, você olha pra você e fala, eu já ralei, agora eu quero ir por aqui, quero ir por ali. E é mais fácil quando você é mais jovem, sei lá, adolescente, 15, 14 anos, porque você olha as coisas do olhar da ignorância, né? Ah, tem que fazer isso, eu vou fazer. Com 35, com 45 a gente acha que sabe alguma coisa. Ah, isso eu não faço. Ah, não, mas isso não vai interferir. E sabe o que ferra todo mundo que tem um pouco mais de maturidade? É justamente, isso não precisa. Ou, se eu fizer assim, eu dou conta. Cara, você tem que fazer o que você tem que fazer. Então, tem que fazer dieta, tem que fazer treinar pesado, senão, no way. Deixa eu ver aqui o que tem de pergunta aqui. Já tirou alguma dúvida no chat GPT, Blairo? Acho que corre o risco de perder a audiência essa nova inteligência? Blairo, aí tem duas coisas, né, cara? Primeira, eu não procuro audiência, eu procuro companhia. Se tiver uma pessoa fazendo companhia pra mim aqui, tá ótimo, eu fico trocando ideia. Agora, a segunda coisa é sobre o chat GPT. Eu fiz umas perguntas sim, só veio resposta evasiva, não veio uma resposta específica. E uma coisa em específico que eu perguntei veio errado.
Então, eu acho que a gente supervaloriza o fato de haver resposta, né? Mas eu acho que só um ser humano te dá a melhor resposta, né, meu? Essa história de achar que as coisas são muito objetivas assim é complica. E na medicina isso é muito importante, porque na medicina o paciente ele não vem com alternativa, né, meu? E na verdade ele também não vem com o índice do livro onde você vai estudar aquilo. Eu te falo que uma das coisas que difere o especialista, né, do cara que está começando agora, né, que não tem experiência, mas que tem estudo, é que normalmente o especialista ele já viu uma série de situações e ele sabe onde aquela informação se aplica, né? Então não é a questão de saber apertar parafuso. O cara recém-formado ele sabe apertar parafuso. O especialista ele sabe qual parafuso tem que ser apertado. E ainda a forma de inteligência artificial que a gente está vendo, ela não é tão inteligente assim não, irmão. Então, mesmo para perguntas objetivas, né, ele dá umas respostas meio evasivas que, assim, é muito diferente do que eu me satisfaço em relação à dúvida que eu tenho, né? Juan Gabriel, tenho 15 anos e pesava 98 quilos, 91 quilos. Hoje eu tenho 72 quilos, fibrado, graças ao seu Renato. Que bom, Juan, fico feliz, meu. Denner Serra, creatina demora quanto tempo para sair do organismo? Não, depende, né, Denner? Se você tiver saturado essa creatina, se você tiver tomado creatina, ela tiver saturada no seu corpo, depende aí de dias a semanas. E isso tem alguma variação por causa de pessoa a pessoa em relação à função renal, quantidade de água que ele bebe, nível de atividade física que ele tem, né? Isso... Você tem várias variáveis aí que elas vão opinar nisso, mas de dias a semanas. Tanto quando você vai ver estudo que faz avaliação de função, efeito de creatina contra este ou aquele suplemento, né, fazem normalmente pelo menos 3 semanas de intervalo sem uso de creatina antes de seguir para outros grupos de controle, né? Alan Sampaio. Trabalho à noite, estou tentando dividir minha alimentação de maneira coerente com objetivos, mas sinto uma dificuldade. Mas com certeza, né, Alan? O grande problema é que se você está acordado à noite, você está trabalhando à noite, se você for comer alguma coisa, você come no momento que você tem maior resistência periférica à insulina, né? À noite o teu corpo, teoricamente, ele vai buscar funções ou respostas num físico que deveria estar dormindo. No entanto, você está colocando ele para trabalhar. Isso interfere na função... interfere na sua função de eixo hipotálamo, hipófise e adrenal, e isso modifica toda a dinâmica de energia no teu corpo, né? Muzi, sigo o meu dia bem, mas chega no treino, tenho hipoglicemia mesmo tendo seguido os horários. Eu imagino que seguido os horários você queira dizer, seguido a alimentação nos horários, né? Isso costuma acontecer com pessoas que estão fora do peso, acima do peso ideal, e que têm uma reatividade glicêmica, ou seja, quando come a resposta de insulina, ela é muito grande. Por que acontece no exercício isso? Uma série de razões diferentes, né? Às vezes pode ter algum erro no seu esquema alimentar, que é a razão que costuma ser mais comum. Ou às vezes o fato de você estar fora do peso, você começa a fazer seu exercício e você, em vez de fazer um exercício intenso, você começa a fazer, por exemplo, uma caminhada, uma coisa mais light. E isso vai fazendo a sua glicemia cair devagarzinho. E quando o seu pâncreas resolve responder, ele responde com uma pancada de glucagon. Isso faz a sua glicemia subir rápido, responder rápido. E aí, quando você
também faz o seu próprio controle glicêmico. Você libera uma pancada de insulina, isso faz a sua glicemia despencar de uma vez, tá? Isso é muito comum com pessoas que têm síndrome metabólica, né? Que basicamente é resistência à insulina, obesidade, né? Ou excesso de gordura e alteração de pressão arterial, né? Isso costuma acontecer com essas pessoas, principalmente quando elas fazem refeições leves ou então baseadas em açúcar simples. Nas refeições antes do treino, entendeu? Mr. Arthur, tenho 1,79 m, 36 de BF. Quanto de creatina tomar? Começa com 3 gramas, mano. E mantenha. Ingrid Health Kitchen. Você acha que olhar na base de resistência à insulina e sensibilidade à insulina com pacientes obesos é válida? É muito importante você fazer isso, na verdade, né? Porque a obesidade é uma doença metabólica, né? Então, se você não olha a resistência à insulina, a sensibilidade à insulina, você tem dificuldade, inclusive, de saber seus limites de programar o que é a refeição daquela pessoa, né? Vou te dar um exemplo. Existe alimento proibido? Não, não existe. Mas sabendo, por exemplo, que arroz branco tem uma absorção rápida e tende a fazer picos de glicemia, né, mais altos do que, por exemplo, sei lá, feijão ou ervilha, né? Você vai insistir em colocar arroz branco na dieta desse paciente, né? Tu pode até insistir, porque toda dieta que levar a uma situação de hipocaloria, ela tende a levar a emagrecimento, desde que você não faça uma dieta hipocalórica sustentada por muito tempo, porque senão também você derruba o metabolismo. Agora, o teu paciente, Ingrid, vai passar muito mais apertado do que você fazer uma dieta de controle glicêmico de alimento. Então tem muita gente que fala, isso é balela, isso é balela. Tá bom, então emagrece comendo brigadeiro. Tenta. Simples assim, né? Pode tudo, falou a pessoa que nunca conseguiu emagrecer 1 grama. Ou então, que se arrebenta para emagrecer, né? Que é aquelas situações onde a pessoa, ela tem que colocar períodos de jejum longos, ou então fazer refeições aberrantes, né? Aquelas coisas malucas. Se você quer emagrecer com arroz, feijão e bife, arroz, feijão e franguinho e salada, que é o jeito que eu prefiro emagrecer, né? Uma das coisas que você vai buscar é justamente trabalhar com alimentos de baixo índice glicêmico, uma boa carga glicêmica, né? Que eles te entreguem energia, que essa energia ela consiga ser utilizada, né, por longos períodos. Porque sempre que você entregar um alimento que ele te entrega grandes quantidades de energia de forma imediata, o teu corpo, que não consegue lidar com função metabólica, óbvio, porque está obeso, porque está com síndrome metabólica, ele vai reagir negativamente, né? É uma coisa, sei lá, tão simples, né? Você tem que entregar aquilo que o teu corpo consegue metabolizar. E quanto mais afetado metabolicamente o seu corpo está, né, mais dificuldade ele vai ter para lidar com alimentos que tenham uma rápida liberação de energia. Seja porque eles têm um altíssimo índice glicêmico, seja porque eles têm uma velocidade de absorção muito alta. São as duas coisas. Eu dei o exemplo do arroz porque o arroz branco ele é um alimento de baixa médio índice glicêmico, porque ele é um amido. Só que a absorção dele é tão rápida que ele acaba fazendo pico de insulina. Eu lembro que teve um pessoalzinho louco da vida, né? Eu peguei uma semana e eu fiz refeição de frango com arroz e na outra semana frango com batata doce. E eu instalei um Libre, que era um medidor de glicemia, né? E o que eu mostrei, né? Que quando eu comia o frango com arroz branco, a minha glicemia ela ficava oscilando pra caramba. E quando eu comia frango com batata doce, ela ficava mais estável. Aí teve gente que, enfim, falaram. É muito interessante isso, né? Você posta uma coisa e fala, olha, isso é preto.
Aí a pessoa fala, não, isso é um azul muito escuro. Não, isso é um verde petróleo. E aí você começa a escutar essas balelas, né? Tá vendo o gráfico do aparelho lá. O cara quer discutir, é tipo a mesma coisa que você fazer um exame. Não, minha glicemia não é 86, minha glicemia... Então, haja paciência, Ingrid. Haja paciência. Tá bom? Então, sim, né? A gente sempre trabalha olhando. Por isso que é difícil o trabalho de um nutricionista, né? Porque, assim, até a parte da dieta é uma coisa que você... É uma parte matemática, né? Você faz cálculos, você consegue chegar consegue chegar em números que são extremamente favoráveis. Agora, transforma esse cálculo na prescrição dietética. Entenda, tem duas etapas do trabalho do nutricionista. A prescrição da dieta e a prescrição dietética. Tá? A prescrição da dieta é ele construir quantas proteínas por quilograma de peso corporal, quanto de carboidrato. Amém. Então, prescrição da dieta é quanto de proteína, quanto de carboidrato, quanto de gordura por quilograma de peso corporal, né? Quantas calorias por quilograma de peso corporal, né? 2 é sorte mesmo, Felipe. Amém. Agora, a prescrição dietética é transformar o que são esses números de proteína, carboidrato, quilograma, caloria, né, por quilograma de peso corporal, em uma refeição, tá? E isso é complicado. E escolher, por exemplo, por que ele vai escolher frango em vez de carne vermelha? Por que ele vai escolher peixe em vez de frango? Por que ele vai colocar uma proteína vegetal em vez de uma proteína animal? Né? Então, isso é uma coisa que é muito difícil no trabalho do nutricionista. Né? É fazer esse equilíbrio, né, de você conseguir construir, a partir de dados matemáticos, né, aquilo que é, de fato, a distribuição de refeições da pessoa. Tá? Então, por isso que você tem que ter um conhecimento profundo sobre o alimento, que é uma coisa que eu acho que os nutricionistas eles têm resgatado ultimamente. Calma, gente, não briga com o menino. O menino perguntou, o que você acha de diabético fazendo bulking? Só que ele não sabe escrever bulking. Calma, tadinho, tá? Eu não acho sensato, porque o paciente que tem diabetes, ele tem justamente uma dificuldade enorme em lidar com aporte energético. Se você entrega uma quantidade de caloria muito alta para ele, o que você vai fazer não vai fazer ele ganhar massa muscular, você vai fazer ele desequilibrar o diabetes dele. E aí, meu amigo, vai dar um problemaço. Aliás, né, bom dia myself, Bruno Leitão, Camila Lyon, meus queridos moderadores. Ontem eu estava falando de vocês. Vocês não sabem quem apareceu no consultório? O Zaidan. Pois é. Só que o nome do Zaidan não é Zaidan, o nome do Zaidan é Nilmar. Ai, foi muito legal. Muito legal. Cara, eu trouxe a caneca dele, mas eu peguei Pô, que coisa, né? Hoje eu peguei justamente a caneca do Foda-se, que falta de educação. Mas o Zaidan me trouxe uma canequinha. E aí, muito legal isso, né? A gente trocou ideia como se a gente se conhecesse há anos. Muito divertido. Vai ser um trabalho legal, viu? Entendeu tudo, Ingrid? Onde você tá? Libra, você deve estar na Inglaterra, né? Muito bom. Fernando Alves.
treino longo com séries que repetem o grupo muscular ou treino curto com alta intensidade? Deixa eu pensar para te responder, Fernando, porque o treino ele tem que ter o tempo que o teu músculo tolera, né? Quando a gente arbitrariamente coloca assim, o treino tem que ter 30 minutos, o treino tem que ter 1 hora, você tem que pensar que isso é igual... Cara, eu não consigo pensar Ai, Paulo Musi. Paulo Musi, são 7 da manhã, velho. Pensa uma coisa que você gosta de fazer. Imagina que alguém fala pra você, olha, você só pode fazer essa coisa, né? Por 5 minutos rapidão, ou então você tem que fazer 1 hora devagarinho. Quieta, Bruna. E fazer essa avaliação, Fernando, é a seguinte. Um treino, pelo menos hoje, cara, com o tempo de treino que eu tenho, né, eu treino desde os 11 anos de idade, cara, musculação. Eu tenho 43, então tem 32 anos de treino. E eu tive muitos professores muito bons, né? E o que eu percebi, assim, e que todos eram uníssonos, que eles utilizavam todas as capacidades do músculo. Às vezes, para isso acontecer, você precisa de um tempo maior. Quando você tem um sujeito muito treinado ou muito pouco treinado, né, os dois extremos, o muito treinado, ele consegue atingir capacidades físicas muito rapidamente. Então, ele acaba treinando mais rápido. Por isso que você vê, por exemplo, o Brent Warren treinando em meia hora. Agora, o muito pouco treinado, ele quase não tem capacidade física, então ele atinge muito rapidamente, né? Porque é fácil você esgotar o que ele pode fazer, tá? E aí o que acontece? O teu músculo precisa do tempo que ele precisa. Esse que é a grande sacada, né? E como é que eu faço isso? Bom, você sabe que o teu músculo ele tem uma capacidade de força, você sabe que o seu músculo tem uma capacidade de resistência, né? E que, geralmente quando você faz treinos rápidos e intensos, assim como você fala, normalmente você caminha mais para um treino de altos pesos, né? Não altas cargas necessariamente, mas altos pesos. Então, por exemplo, no curso de Portugal agora, que vai ser 6 a 9 e depois dia 18 e 19 de março, eu vou mostrar algumas coisas de treinamento, eu vou mostrar os treinos de fisiculturismo. Então eu vou falar de SST, vou falar de FST7. E qual que é o interesse de falar de SST e FST7? Por exemplo, são treinos que o objetivo deles é atingir o máximo do trabalho muscular. Então, você tem uma parte de força e você tem uma parte de resistência anaeróbica. E você atinge isso fazendo formas de estímulo muscular diferente. Concêntrica forçada, excêntrica forçada, isométrica, repetição parcial, né? Então, eu acredito o seguinte, se você for fazer tudo o seu treino, 4 séries de 10, você vai demorar 1 hora, e se você estiver muito bem condicionado, até 1 hora e meia para você conseguir atingir o que é a sua capacidade de trabalho daquele músculo. Agora, quando você combina técnicas, a tendência é você atingir fadiga mais rápida. É como se você tivesse uma lista, ou seu músculo tivesse uma lista de capacidades a serem preenchidas durante o treino. Então, se você trabalha uma série de capacidades diferentes, o que acontece? Você esgota essa lista mais rápido, tá? Esse é um curso que eu queria dar para vocês assim na internet, porque no YouTube, no Instagram, mas, gente, é um curso de 2 dias, né? Então não rola fazer uma live de 2 dias. E também é uma coisa específica, né? A gente seleciona e faz um curso fechado e cobra entrada justamente para ter interesse, né? Porque não dá para no meio de um curso desse, né, vira aquelas perguntas tipo, posso tomar guaraná com creatina, ou coisa do gênero, né? Mas vamos lá.
Sinai Experience. Mito ou verdade? Após a tiroxina, não comer 20 minutos. Então, na verdade, de 20 a 1 hora, né? Porque a levotiroxina, ela precisa do meio ácido para ser absorvido. Então, o estômago tem que estar vazio para melhorar essa absorção. E ele tem que permanecer vazio até que esse comprimido ele se quebre, tá? Você sabe que uma das maiores refratariedades ao tratamento de hipotireoidismo não é por causa da dose errada do medicamento, mas é justamente pelo erro no tempo que o paciente ele fica em jejum depois de utilizá-lo. Então o cara toma o medicamento, vai lá e come. Simplesmente não trata o hipotireoidismo. Gabriel Ecker. Quando os cientistas vão inventar um remédio para nós com rinite não acordarmos fungando e espirrando? Ai, Gabriel, isso é uma grande pergunta, tá? Eu estou tratando com meu irmão agora, eu vou fazer alguns exames para descobrir a fonte da minha alergia e provavelmente eu vou entrar com uma medicação mais potente para isso. Porque ou eu fico espirrando a manhã inteira, ou eu fico com o nariz entupido à noite, ou eu tenho asma. Ou seja, que delícia de vida, né? Eu estou fungando a maioria da parte do tempo, ou espirrando ou tossindo. Felipe Miranda, remada para cardio, sua opinião. Acho excelente, Felipe, né? Só que ele é um exercício que demanda uma intensidade muito grande, né? Você mexe em uma série de segmentos do corpo, então pode ser que você não aguente fazer, por exemplo, 50 minutos de remo, né? Dessa forma, é interessante você ter um equilíbrio aí, né? E te proporcionar alguma atividade física onde você tenha a possibilidade de fazer aí um exercício contínuo, né? Que às vezes você vai conseguir ter essa possibilidade fazendo um exercício como, por exemplo, uma esteira, um transporte, né? O remo sempre vai ser intenso, tá? Vamos ver algumas perguntinhas do Instagram. Café ajuda no emagrecimento ou é mito? É mito, tá? Teoricamente, a parte estimulante do café, né, a ação catecolaminérgica que ele teria, né, é uma ação termogênica, né, e lipolítica. Só que essa ação ela é incomparavelmente inferior à tua capacidade de comer calorias. Então, vamos supor que para cada bombom que você fosse comer, você ia ter que tomar 4 litros de café, né? Então, haja café, né? Haja coração para aguentar essa quantidade de cafeína, né? Então, se você quiser emagrecer tomando café, teoricamente você teria que se afogar numa banheira de café. O que não deve ser agradável, né? É ruim comer carboidratos antes de dormir? Pergunta o Felipe. Não, é adequado, né? Mas depende do tipo de carboidrato. Você está falando de um Doritos, não te recomendo. Você está falando de uma refeição com um carboidrato com um índice glicêmico médio, né? Cara, ervilha, por exemplo, sopinha de ervilha, né? Um arroz com feijão, é muito bom, né? Só controlar a quantidade. O Elton pergunta, gostaria de saber se recomenda o uso de hand grip no treino. Não, sabe, Elton? Eu acho que quanto mais você usar hand grip, mais você vai ter uma diferença entre a força do seu antebraço e do seu dorsal, tá? Então eu acho ruim assim. A menos que você vai usar, por exemplo, fazer um terra, né? Porque aí o terra, o objetivo é você treinar membros inferiores, então não interessa os seus membros superiores. Ainda que o ideal seria você aguentar o peso que você quer levantar no terra, né? A gente compreende isso, né?
Agora, quando você fala, por exemplo, usar hand grip no treino de dorsal, aí não, você está treinando membros superiores e, teoricamente, você tem que aguentar puxar o peso que você tolera treinar, tá? Você tem algum horário a recomendar para treinar, Lineker? O horário que você se sentir melhor, né, Lineker? Eu prefiro de manhã, tá? Lim Patrícia, bom dia. E Henrique Oliveira Prado, dá uma dica para quem quer começar a academia. Por onde começar? Escolhendo uma perto da sua casa ou do seu trabalho, tá? Se vocês procurar uma academia que seja muito longe de onde você mora ou trabalha, grande chance de você desistir, grande chance, né? Você tem que lembrar que ir na academia, aliás, treinar não é só você gastar uma hora de treino, né? Você tem o tempo para chegar até a academia, para estacionar seu carro, para começar o seu treino, guardar suas coisas no vestiário, começar seu treino, né? Pegar suas coisas no vestiário, pegar o seu carro de estacionamento, sair do estacionamento, ir até a sua casa ou ir até o seu trabalho. Exatamente, myself, treine em casa, isso é o que eu faço. Eu treino em casa. Veja que o aeróbio, por exemplo, eu faço aqui, né? Então, isso me ajuda muito, porque aí você estima o seguinte, né? Você praticamente gasta o mesmo tempo que você está treinando em relação à preparação que você tem para ir treinar, né? Para uma hora de treino, entre trânsito e etc., você vai gastar mais uma hora também. Então são 2 horas do seu dia que você gasta. Logo, primeira dica, tem que ser do lado da sua casa ou tem que ser do lado do seu trabalho. Ou você sai da sua casa, treina, toma banho e vai trabalhar, ou você sai do seu trabalho, treina, toma banho e vai para casa. Ou treina e vai para casa tomar banho. Acho que é uma das coisas. O mais importante, tome banho. Tá? Banho é bom para você. Banho faz bem para sua saúde, faz bem pro nariz das pessoas que te adoram, que gostam de conviver com você. Tá bom? Gente, 32 minutos, eu preciso ir, porque hoje o treino meu é comprido. É ombro, bíceps e tríceps. E hoje o dia é puxado. Eu atendo até as 8, até as 7. E às 7 eu tenho uma cirurgia no 9 de julho. Então, o professor José Carlos Garcia tem cirurgia hoje e eu estou correndo atrás dele para auxiliá-lo. Tá? Então hoje o dia vai ser cumprido. Se Deus quiser, eu estou em casa antes da meia-noite. Tá bom? Mas amanhã a gente se vê. Mais ou menos esse horário assim, umas 7 da manhã. Tá bom? Fiquem ligados aí. Não sei porque o Instagram não está avisando que a gente está de live, mas se o teu papo é secar, ganha massa, tua casa também é aqui, tá bom? Hora de fechar o caderninho. Como sempre, um prazer. Hasta la vista e fiquem com Deus.